Olá pessoal, boa noite. Eu sou a Maria Carolina, sou aluna do primeiro período do curso de computação da IFTM, do Polo de Uberaba, e vou apresentar para vocês uma videoaula para a disciplina de arquitetura e organização de computadores. Esse trabalho está sendo feito em grupo, eu e minha dupla, o Pedro, mas nós optamos por gravar separadamente, pois não somos no mesmo polo. Então, por conta de logística, a gente não conseguiu gravar junto e nem unificar os vídeos. Então, nós iremos estar entregando de forma separada, porém o trabalho foi feito em parceria. Hoje eu vou falar um pouco sobre a arquitetura de von Neumann. Vamos compreender um pouco um dos modelos mais importantes da história da computação, que é essa arquitetura. Esse modelo ele define como os computadores modernos organizam seus componentes internos, como o CPU, as memórias, os barramentos e os dispositivos de entrada e saída. O que é a arquitetura de von Neumann? Essa arquitetura ela foi proposta em 1945 por John von Neumann e se tornou a base da maioria dos computadores atuais. A maior inovação dessa arquitetura é a de que os dados e as instruções eles permanecem armazenados na mesma memória, o que permite que um computador execute as suas instruções de forma sequencial, seguindo o ciclo da arquitetura, que é o que? A busca da instrução na memória, que é onde a CPU precisa pegar da memória a próxima instrução que deverá executar. O PC ele aponta para o endereço da próxima instrução, o endereço vai para o barramento de endereços e a instrução armazenada na memória passa pelo barramento de dados até chegar no registrador de instrução, que é dentro da CPU. Tá? Dentro desse ciclo também tem a decodificação pela unidade de controle, que nesse momento a unidade de controle lê a instrução dentro do componente e entende o que precisa ser feito. Ela identifica qual operação ela se por exemplo, a load, store, sub, etc. Quais componentes da CPU serão utilizados, se precisará acessar memória novamente, se vai precisar ativar a ULA, registradores, os barramentos, e etc. E também dentro desse ciclo contém a execução pela ULA e as demais unidades, que é quando a CPU finalmente realiza a ação. Ela realiza o que foi pedido. Dependendo da instrução, a execução pode ser cálculo na ULA, pode ser a leitura de memória, a escrita na memória, o envio ou recebimento de dados dos dispositivos, um salto para outra parte do programa. É uma movimentação completa de dados entre esses registradores. Então aí a gente consegue identificar qual que é o famoso ciclo, que o computador executa de forma sequencial dentro dessa arquitetura. Agora eu vou falar um pouco sobre a unidade central de processamento, que é o CPU. A gente vai conhecer as partes fundamentais dessa arquitetura. O CPU ele funciona como o cérebro do computador. É nela que ocorrem as instruções para o funcionamento correto. O CPU é composta por 3 partes principais, essa unidade central de processamento. Uma delas é a unidade lógica e aritmética, que é a ULA. É a parte do processador que executa os cálculos e identifica as tomadas de decisões lógicas. A próxima delas é a unidade de controle, que é a UC, o C, A UC é como o cérebro organizador do processador. Ela coordena o funcionamento da máquina, informando quando e como cada parte deve agir. A próxima delas são os registradores, que são memórias minúsculas e ultra rápidas. São localizadas dentro do processador. Eles guardam dados por pouquíssimos instantes, somente enquanto uma instrução está sendo executada. Feito isso, a CPU realiza as instruções passo a passo, seguindo o ciclo de cada execução. Vou falar agora um pouquinho sobre os tipos de memórias. Na arquitetura de von Neumann, a memória ela é unificada, Significa que os dados e as instruções compartilham o mesmo espaço.
E dentre elas, a gente tem 2 tipos de memórias principais. A primeira dela é a memória RAM, que ela é responsável por armazenar temporariamente todos os dados e as instruções que a CPU está ali utilizando. E a próxima dela é a memória secundária, memória HD, SSD, memória ROM, né? Que ela é responsável por guardar todos os dados permanentemente. Naquele momento que o computador ele é reiniciado, desligado, os dados que estão armazenados e salvos, eles não são perdidos, assim como a memória RAM, né, que eles perdem assim que são reiniciados. E essa organização de memórias facilita a execução dos programas, mas também ela pode gerar o chamado gargalo de von Neumann, que é quando a CPU precisa esperar a memória trabalhar e entender o que está sendo pedido. Vou falar agora um pouquinho sobre os tipos de barramentos, que são os componentes internos, né, que se comunicam através desses barramentos, que funcionam como trilhas condutoras dentro da placa-mãe. Dentre eles, a gente tem o barramento de dados, que ele é responsável pelo transporte das informações brutas dentro do computador. Ele realiza a transferência de bits entre a CPU, a memória e os dispositivos de entrada e saída. Temos também o barramento de endereços, que ele tem a função de identificar a posição específica onde um dado deve ser lido ou armazenado. Ele transporta apenas as informações relacionadas aos endereços de memória, permitindo que os componentes localizem corretamente as células ou registradores que serão acessados. E a gente tem também o barramento de controle, né, que ele é responsável pela coordenação e sincronização de todas as operações do sistema. Ele transporta sinais que determinam um tipo de operação que deve ocorrer, no momento em que deve ocorrer e qual dispositivo tem a permissão para utilizar aquele barramento. Ele carrega sinais como a leitura, a escrita, a interrupções, validação, estado da operação e entre outros componentes. Esses são os tipos de barramentos que se comunicam através, né? Os componentes internos se comunicam através desses tipos de barramentos. Sem os barramentos, a CPU, a memória e os dispositivos de entrada e saída, eles não conseguiriam se comunicar. Dando segmento aí, nós vamos ver um pouquinho sobre os dispositivos de entrada e saída, né, IS, que são os responsáveis pela comunicação, né, entre o computador e o mundo externo. Eles são os aparelhos que permitem a interação de um processador com o ser humano, né, com a pessoa, o seu usuário, no caso. Também são conhecidos como os periféricos e possibilitam a entrada de dados e Só um minutinho que deu um probleminha aqui. Problema técnico. Bom, retomando, deu um probleminha aqui no celular. Acredito que tá ok agora. Bom, vou repetir. Os dispositivos de entrada e saída, eles são os aparelhos que permitem, né, a interação entre o processador, computador, com o ser humano, com o usuário que está ali manuseando ele. Também são conhecidos como os periféricos e ele possibilita a entrada de dados e a saída de dados. Um exemplo, né, de dispositivos de entrada. Eles trazem informação para o computador. E quais que são eles? O teclado, o mouse, um scanner, sensores, né? São aqueles que a gente insere, né, vamos dizer assim, insere no computador e leva informações para ele. E os dispositivos de saída, eles nos mostram as informações, ou seja, ele apresenta para o usuário as informações que a gente precisa ver para poder utilizar um computador, que é o que? O monitor, uma impressora, né, que manda para a gente a impressão, um alto-falante que reproduz para a gente o áudio, né, do computador, o monitor, no caso, reproduz a leitura. Então, são os dispositivos de saída, eles entregam os dados, né, vamos falar assim. E esses dispositivos de entrada e saída, eles se conectam no sistema por meio de um dos barramentos de controladores específicos. Isso é muito importante.
Bom, gente, é isso. A fim de conclusão, né, dando um resuminho final, a arquitetura de von Neumann ela é fundamental para a gente compreender como que um computador ele funciona internamente. Esse modelo estruturou os computadores modernos e ainda influencia a tecnologia atual e permanece como um alicerce dos computadores modernos para organizar o CPU, né? E aí a gente pergunta de que forma que essa arquitetura organiza esse CPU, né? Como a gente falou lá atrás, os que organizam são o CPU, a memória, os barramentos, os dispositivos de entrada e saídas e como que ele ajuda o computador a se organizar. O CPU ele é o maior principal pelo processamento, né, de todos os dados e trâmites do sistema. Tudo é reproduzido pelo CPU, né? A memória, ela é estruturada como um espaço único, onde os dados e as instruções são armazenadas no mesmo local físico. Os barramentos, eles se conectam, ele conecta todos os componentes, permitindo a transferência de todas as informações. E os dispositivos de entrada e saída, eles permitem que o sistema se comunique com o mundo externo. Como a gente falou, né, no slide anterior, ele permite que o usuário e o computador, eles tenham essa troca de interação. E é isso, gente. A arquitetura de von Neumann resumida. Espero que tenham compreendido um pouco, né, sobre este conteúdo. Eu consegui absorver e aprender bastante também. Muito fundamental para essa disciplina que a gente está finalizando. Um agradecimento ao professor Clayton e reforçando esse trabalho, ele foi feito por mim e por minha a dupla Pedro Luiz. E nós só estamos fazendo a gravação separadamente por questões de logísticas, certo? No mais, muito obrigada. Mais uma vez, obrigada ao professor Clayton pela orientação durante esse período e até uma próxima.